Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Expresso Teológico e hoje nós temos o prazer de ter conosco o Pedro Dulce. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, prazer é todo meu estar aqui. É um prazerzão tê-lo aqui. Ele é o autor deste livro aqui, gente, Ortodoxia Integral. Quem não tem, compre. Isso não pode faltar na sua biblioteca em hipótese nenhuma. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse livro e sobre o tema da nossa conferência, da nossa terceira conferência, que vai acontecer em setembro, que é a ortodoxia integral e também a relação entre evangelismo e ação social. Então é um tema que está bem acalorado em muitos contextos, né, Pedro? Nas redes sociais, por exemplo, a gente vê muito embate. E assim, para começar, o que seria ortodoxia integral? Ortodoxia integral é uma tentativa de mostrar para a Igreja Evangélica Brasileira de que se existe historicamente uma relação saudável, ou diria uma relação produtiva, frutífera, de teólogos latino-americanos, europeus, norte-americanos, que conseguiram equilibrar bem essa relação entre preocupações e presença social com ortodoxia e também, por que não, pessoas que se preocuparam com a vida carismática, a vida da preocupação com o espírito, ou seja, os três transcendentais clássicos da verdade, da bondade, da beleza, na ortodoxia, na ortopraxia e na ortopatia. Existe, o que a gente tentou fazer não foi reinventar nenhum conceito, é claro que o nome não existia, mas só para mostrar de alguma coisa que já acontecia antes, que era um diálogo entre tradições muito frutíferas que influenciaram muito o Brasil, mas parece que as pessoas simplesmente se esqueceram que eles já conversavam há muito tempo. E o que a gente quis mostrar é que tinha precedente teológico, se a gente poderia dizer assim, na tradição contemporânea, para a gente pensar essa relação, que é tão importante no Brasil. Assim. Como a gente não pode... A gente tem um país que ele tem características muito polarizadas, muito amplas e que necessita de uma teologia também igualmente complexa. E a gente teria algumas influências para pensar isso. Interessante. Dentro do nosso contexto e do seu contexto, o que te motivou assim, de uma maneira a falar, eu vou escrever o livro, eu vou pensar sobre isso? Teve alguma coisa particular? Enfim. Lá em Goiânia eu faço parte de um movimento que é o movimento mosaico, que basicamente é um movimento relacional de unidade cristã. Sim. A gente sempre define ele em uma linha. Ele é um movimento, ou seja, não é uma instituição, não tem preocupações institucionais, é bem movimento mesmo, não hierárquico, fluido. Não que a gente não crê nas instituições, principalmente a igreja, a universidade, mas a gente também acha que é necessário movimentos sociais. E é um movimento relacional de unidade. A gente não crê na unidade cristã, não que a gente não crê, mas a gente não trabalha como uma aliança de igrejas, uma fraternidade de teólogos. A gente não trabalha nessa chave de operação. A gente é um movimento relacional. A gente gosta disso aqui, tomar café, sentar, conhecer as pessoas. E a gente foi percebendo ao longo da caminhada do mosaico que existia dentro da Igreja Evangélica Brasileira grupos que simplesmente deixaram de conversar. Grupos teológicos ou de ênfases teológicas que deixaram de ter prazer na presença um do outro. E o que a gente tinha eram grupos com ênfases mais de presença social, de luta por justiça, clamor por direitos sociais e presença teológica nesses aspectos públicos. E, por outro lado, um grupo de afirmação da ortodoxia, da necessidade da tradição. E que quando a gente ouvia esses dois grupos, ou quando a gente se relacionava com esses dois grupos, que a nossa relação com os dois é muito efetiva por causa do mosaico, a gente percebia que tinha muito mais pontos em comum do que fios desencapados. Só que as pessoas, as polêmicas sempre aconteciam porque a pessoa só pegava um fio desencapado. Então o que motivou tudo que nasce do mosaico, os livros que a gente faz, os encontros, não tem valor em si mesmo. A gente não quer ser conhecido só como um movimento teológico, é um movimento de unidade. Então foi para aproximar pessoas. E o modo de aproximar isso foi tentar fazer uma genealogia de como que esses grupos se separaram e aonde que eles estavam unidos. E aí a gente descobriu muita coisa interessante do diálogo da tradição latino-americana, principalmente ali em Lausanne, com o pessoal da Holanda, neocalvinista, de muita leitura, de muita troca de informações. A gente falou, é isso aqui que a gente precisa. Preocupações locais, motivadas e sustentadas por uma doutrina sólida. Era isso que a gente precisava.
Muito legal. Essa temática, ela mostra que existe pelo menos uma polarização, né, entre esses aspectos. Exatamente. Em que medida você acredita que essa polarização afetou a igreja no que diz respeito à própria missão da igreja? Eu acho que a polarização ela só é ruim porque as pessoas, elas de certa forma, elas totalizam a sua parte. Em que sentido? É claro que grupos evangélicos diferentes vão ter ênfases diferentes. Isso é claro. Vão ter denominações, movimentos para-eclesiásticos que vão ter ênfases muito mais preocupados com a ortodoxia, outros com ênfases muito mais com a ortopraxia. Nada contra isso. O grande problema é quando a gente tem um grupo que fala assim, Deus só habita no meio da ortodoxia, ou Deus só habita no meio da justiça social, ou Deus só habita na experiência carismática. Quando a pessoa totaliza o que é uma parte dos três caminhos possíveis que a gente pode conhecer o grande edifício que é o cristianismo, aí a gente tem um problema, e aí afeta a missão. Por quê? Porque compromete, porque reduz a missão de Cristo. Cristo parece que ele é soberano sobre uma esfera apenas da realidade, sobre uma ênfase teológica, sendo que a igreja, a gente poderia compará-la com uma orquestra, que é uma ilustração que ele desenvolveu em outro trabalho, que é a ideia de uma orquestra onde nós temos, hoje no Brasil, nós temos vários instrumentistas virtuosos, né? A gente tem muita gente que toca bem o seu instrumento, sim, muita gente que toca bem a ortodoxia, muita gente que toca bem a ortopraxia. O grande problema é que está todo mundo tocando uma música separado. E numa orquestra não tem como, tem que estar todo mundo na mesma afinação, tem que estar todo mundo sobre a mesma regência, e é isso que falta. E quando não tem, compromete a missão, porque reduz. Acha que a missão é só evangelização, acha que a missão é só uma afirmação teológica, de informação, de transmissão de informação, ou outros acham que não tem nenhuma preocupação teológica de transmissão de informação. A gente tem que reimaginar e reinventar cada vez a igreja, a tradição, para responder os problemas contemporâneos. Ou uma terceira via ainda que abre mão das duas e pensa, não, são as experiências pessoais que eu vou ter, ou no máximo da minha comunidade. Então, quando isso acontece, a missão é comprometida, porque ela é reduzida. Sim. É interessante que no livro você fala do grande desafio que a igreja evangélica brasileira tem no século XXI, seria estabelecer um equilíbrio entre a ortodoxia e a ação integral da igreja na sociedade. Como isso seria possível, Pedro? Eu acho que uma das coisas que talvez seria a contribuição mesmo que a ortodoxia tem trazido, porque de certa forma a gente recuperou vários textos da tradição clássica. Por exemplo, a gente pegou o texto do René Padilha, dialogando com Kuyper, dialogando com a tradição kuyperiana, por exemplo, quando ele vai fazer sua crítica ao capitalismo, ao invés de ele citar Marx, ele cita o Bob Hauswart, que é um economista neocalvinista. Ele vai citar Colossenses, ele não usa nenhum comentário latino-americano, ele usa do Brian Walsh, que é um neocalvinista canadense. Então a gente tentou mostrar isso, então nisso nada novo, isso é um trabalho bem histórico. Mas uma coisa que a gente quis recuperar, que talvez ajude a gente construir esse equilíbrio, é lembrar que o cristianismo é uma espécie de forma de vida. Ele não é só uma doutrina que a gente recebe como se fosse uma religião gnóstica, um conhecimento que a gente acessa e de repente a gente tem a nossa visão transformada. E ele também não é só um conjunto de coisas que a gente faz na realidade, como se fosse também uma religião de obras. Sim. O cristianismo ele é uma transformação integral do ser humano em uma nova forma de vida à semelhança de Cristo. A Bíblia fala que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Novamente, aí nós temos aqueles três transcendentais clássicos de verdade, de caminho e de vida. Então, talvez o Kevin Van Hooser, naquele livro recentemente traduzido, O Drama da Doutrina, ele tem um insight ali também que ele caminha na mesma direção sobre trabalhar a forma de vida. Ele fala o seguinte, talvez a gente precise entender menos a teologia como uma ciência, entendendo-a mais como sabedoria, essa capacidade de você pegar conhecimentos e aplicar as situações práticas. Aí a gente tem equilíbrio de novo. Isso é um primeiro passo. E uma outra instância que eu chamaria a atenção é a capacidade relacional da igreja. Desses grupos de ênfases diferentes, a questão não é todo mundo agora virar ortodoxia integral, no sentido assim, eu vou ser ao mesmo tempo ortodoxo, integral e também equilibrado das minhas experiências religiosas. Não, a ideia é a gente reconhecer que, claro, tem ênfases mesmo. Nós temos preferências, nós damos ênfase nas nossas comunidades. Agora, eu nunca achar que um irmão que não dá essa mesma ênfase, ele deixou de ser meu irmão, porque ele tem uma ênfase
de trabalho diferente. Quando a gente começar a compreender isso, a gente também vai tender a ser mais equilibrado, a achar também limitações no nosso trabalho, a achar beleza e verdade no trabalho dos outros. Agora, isso não é romântico. Isso, eu não sou ingênuo, não sou um poeta. A ideia é de muito esforço, de muito encontro, de deslocamento, de capacidade de continuar insistindo com o diferente. Porque estar entre os iguais é muito bom, é muito confortável. Sim. Só que isso não é um corpo, né? Um corpo são membros diferentes, agindo, se desgastando, gastando cartilagem enquanto estão se movimentando. Então isso é uma proposta do reino de Deus. A gente tem que entender isso, que a gente vai tender a ser mais equilibrado. A gente vai ter a capacidade de apresentar às pessoas que vão ouvir o discurso da igreja algo mais amplo, mais rico, que englobe todas as esferas da vida dele. Às vezes a gente reduz uma igreja cristocêntrica, ou uma igreja, ou um seminário, uma faculdade, ou uma proposta teológica cristocêntrica, se ela é cristocêntrica, por exemplo, no seu sermão, falando numa igreja. Mas, na verdade, para ser cristocêntrico é preciso ser mais do que o sermão. Para ser cristocêntrico, a gente precisa, nas nossas relações, ter uma única condição para nos relacionarmos com as outras pessoas, que é Cristo. Cristo, ele é o único mediador entre Deus e os homens, e entre os homens e os homens também. Então, quando a gente não coloca preferências teológicas, não coloca ênfases teológicas como condições para nos relacionarmos com as pessoas, quando nós não colocamos preferências políticas, partidárias, ideológicas, mas Cristo é a única condição de me relacionar com outra pessoa, aí eu tenho uma comunidade cristocêntrica, aí eu tenho uma universidade cristocêntrica, eu tenho um movimento cristocêntrico, e isso é difícil. Por quê? Porque tem muitas preferências. Eu tenho preferências políticas, eu tenho preferências teológicas, eu tenho ênfases no meu trabalho, porque também não dá pra gente fazer tudo, simplesmente. Sim. A gente tem que fazer opções. Mas quando a gente faz essas opções, a gente tem sempre que lembrar que a graça de Deus ela é multiforme. Então tem irmãos que também fizeram outras opções, e graças a Deus que não fizeram as mesmas que as minhas, para poder expressar isso de maneira rica. Então, nós reconhecendo, a gente tendo a capacidade de reconhecer das outras pessoas, as suas ênfases, tendo o único critério como Cristo e disposto a nos gastarmos em relação, esse é o desafio que a igreja tem para caminhar em maior equilíbrio. Legal. A gente vê em alguns contextos também, Pedro, a dificuldade do pastor em lidar ou trabalhar com a ação social. Sim. De certa forma, existe um reducionismo de compreensão. Alguns entendem a ação social única e exclusivamente no cuidado para com o pobre, em termos econômicos, e algumas igrejas acabam se tornando muito parecidas com ONGs, né? Você coloca e trabalha essa questão no livro também. Como um pastor ou um líder de igreja, ele deveria trabalhar na prática a questão da ação social, sim, além de ampliar a sua percepção do que sim. seria isso que eu ia começar a dizer. Em primeiro lugar, é preciso ampliar essa concepção. Ele tem que entender que a modalidade econômica é uma modalidade da realidade que Deus criou, e que realmente tem gente que é economicamente rico e gente economicamente desfavorável. Mas ele tem que entender que não é a única modalidade que a gente tem pobreza e riqueza. A gente tem pobreza estética, a gente tem pobreza histórica, a gente tem pobreza linguística, e temos riquezas também nessas áreas. Ou seja, o Mosaico tem trabalhado muito isso, assim, que é qual a pobreza que a sua riqueza supre. É uma riqueza econômica? Então, supra pobrezas econômicas, por favor. Mas, às vezes, tem gente que tem riquezas estéticas, riquezas linguísticas. E, então, em primeiro lugar, a gente tem essa compreensão mais ampla das possibilidades de riqueza e pobreza, porque a gente tem uma concepção que a queda afetou tudo isso. Sim. Então, tem pobreza em todos os aspectos. Por outro lado, tendo essa compreensão maior, isso vai dar capacidade para um pastor olhar a realidade onde a comunidade local dele está inserida. E isso é muito importante. Não se faz teologia, não se prega o evangelho de maneira abstrata. A gente está falando da igreja local. A gente valoriza muito a igreja local. E um pastor com condições, tendo esse arcabouço teórico para entender e fazer uma leitura do ambiente onde ele está, ele vai perceber se ele está numa comunidade em que vai ser necessário intervenções econômicas mesmo. Não, eu estou num bairro, eu estou muito próximo, ou então a membresia da minha igreja vem de uma realidade desfavorecida, uma realidade de crianças, por exemplo, em periculosidade, como o Igor Miguel trabalha muito bem. Ele está numa igreja Esperança, mas ele trabalha numa organização. Então, assim, ele transita muito bem entre as duas esferas. O Aender também, que é junto pastor com ele. Então, ele tem essa capacidade de fazer essa leitura, de ver aonde está inserida a sua comunidade local. E fazendo isso, identificando qual é a pobreza que
que a riqueza deles vai suprir, eles vão começar então a pensar como é que eles vão suprir isso. Eles têm que pensar como é que eles vão articular. Agora, tem uma terceira coisa que é, dependendo das pobrezas que a gente encontra, aquilo que você falou, a igreja pode, se ela se envolver demais, acabar transformando o seu papel de ser uma agência de discipulado e envio de pessoas para ser, não sei, uma agência de mídia, por exemplo. Vai que a gente encontra uma comunidade que tem pobrezas comunicacionais que a gente pode resolver com mídias, trabalhos, e eu acho que isso acontece, e eu tenho bons amigos na Goiânia que fazem muito bem isso. Agora, a igreja então vai fechar suas portas, parar de ter sermão e tal, para a gente começar a dar workshop de criatividade, etc. Esse é um problema, um equilíbrio que o pastor deve ter, de fazer um trabalho de não acumular funções para si, mas discipular pessoas e preparar esses cristãos que vão ser reenviados de volta à realidade onde eles estão, para aí então serem agentes de transformação aonde eles estão. Ao invés do pastor ser aquele cara que tem todas as respostas para a esfera econômica, todas as respostas para a esfera educacional, todas as respostas para a esfera comunicacional. E não, ao invés disso, ele treina bem pessoas, ele discipula essas pessoas para enviá-las de volta à realidade, como testemunhas fiéis do reino de Deus. Esse é uma forma de trabalho da igreja em que, ao mesmo tempo, ela consegue ser católica, no sentido de reunir todas essas pessoas, mas também de ser apostólica, no sentido de enviar de novo essas pessoas, enviá-las transformadas e como agentes de transformação também. Aí a gente tem capacidade de um pastor começar a entender e fazer essa leitura de onde ele está e como que ele vai suprir pobrezas. Essa vai ser a sua ação social, vai ser o seu enriquecimento da sociedade civil onde ele está. Não só pensando em trabalho de lidar com pobrezas econômicas, se for necessário, mas se não, pensar como ele vai fazer isso. E desenvolver, então, uma igreja criativa nesse sentido. Por exemplo, o Mosaic tem um amigo que está plantando uma igreja na Inglaterra, e bem, qual é o contexto que ele tem ali na cidade de Londres? É uma cidade totalmente dormitório, e dormitório no sentido de muitas pessoas vão para lá, estudam, passam 4, 5 anos e voltam para os seus países de origem. Ele tem então uma oportunidade grande de discipular essas pessoas e reenviá-las para os países deles como agentes de transformação, ao invés dele ficar fazendo programas tentando manter aquelas pessoas ali. Simplesmente a igreja dele não faria sentido por causa do contexto onde ele está. Sim. Em determinadas outras cidades, Goiânia não é uma cidade tão cosmopolita assim como, por exemplo, Brasília ou São Paulo. Então a pessoa tem que fazer bem a sua leitura, tem que ter um arcabouço teórico, social para a gente entender isso. Talvez isso é uma das coisas que mais falta para a igreja evangélica hoje. A gente tem muitas doutrinas teológicas refinadas, mas quando a gente vai falar de política, de ética, a gente ainda está na micropolítica, na microética, aborto, questões de casamento. A gente não tem uma visão robusta ainda de sociedade civil, de papel do Estado, de funções educacionais, linguagem educacional, linguagem econômica. E como a gente não tem isso, o que acontece? A gente fica refém de ideologias seculares. Porque se a gente não tem e a gente precisa, a gente vai suprir o buraco com o que a gente encontrar por aí. E aí começam as sínteses mal feitas entre teologia e filosofias modernas. Realmente, conversando com o Igor, ele falou da necessidade de formação de intelectuais cristãos, né? Então, a função do pastor, dentro desse aspecto, seria, então, dar elementos... Ele tem que pregar, tem que passar o cristianismo para que o membro da igreja se transforme nesse agente de transformação. Né? Contextualizado, fazendo a leitura correta da realidade. Ele não pode estar respondendo pergunta que ninguém está fazendo, porque tem questões de gênero, sexualidade, questões econômicas, questões políticas. O pastor não pode simplesmente se esvair da responsabilidade de não responder isso. Ele precisa responder isso, à luz do evangelho, mas ele precisa fazer esse trabalho de ser esse capacitador. É interessante, lendo um texto do Timothy Keller que foi publicado, ele fala exatamente sobre isso, né? Fé e Ciência, que é um trabalho que vocês também têm feito. Ele fala disso, que ele não pode esperar que uma outra pessoa vai estudar ciência para lidar com os conflitos da membresia da igreja, né? Então, Pedro, muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez. Privilégio estar aqui, privilégio pelo convite, pela entrevista. Muito bom, estamos muito felizes de estar aqui. Que bom, o prazer foi nosso, foi muito bom ter você conosco aqui. E, mais uma vez, indico Ortodoxia Integral e Igreja Sinfônica. Esse livro também é um trabalho do Mosaico. Várias pessoas estão trabalhando juntas, né? Inclusive do Labri. E vocês podem ter acesso, comprar. São livros, de fato, que vão mudar a tua mente. Você vai passar a enxergar a fé,
a sua existência e a sua missão de uma maneira completamente diferente. Que Deus te abençoe, Pedro. Amém. Abração. Tchau, tchau.